Pessoal, o Flamengo voando, inabalável com Felipe Luiz, com notícias indicando reais possibilidades do Flamengo contratar o Paquetá. Ainda assim, consegue criar uma crise sem precedentes que envolve o Gerson. Fala, nação rubro-negra, meu nome é Márcio, do canal Observatório Rubro-Negro. O objetivo aqui é sempre se aprofundar nas principais notícias do Flamengo. E o assunto do momento é o Gerson. E ele não é tão simples quanto parece. Na verdade, eu acredito que seja o maior desafio do José Botto. E eu vou provar isso através de 5 bases, que eu vou explicar agora. A primeira base é o lado do Flamengo. Temos que entender o que é a favor do Flamengo. A segunda base é o lado do Gerson. Nós temos que entender o que é favorável em relação ao Gerson. Temos que ter essa dualidade. Em seguida, analisando os fatos. Eu vou fazer um breve histórico do que aconteceu para a gente poder tentar interpretar o que está por trás desses últimos acontecimentos. A quarta base é o cenário. É como é que está o ambiente, como é que está a situação. Esse que é o maior desafio para o José Botto. É o ambiente, a situação e o momento para lidar com esse problema. E, finalmente, o último ato, que é a possível solução. Daí eu vou dar uma mera sugestão, que na boa, eu não sei se é a melhor sugestão, mas eu tinha que pensar numa solução. E no final eu vou apresentar uma possível solução para o Flamengo em relação a esse problema. Mas é um problema complexo e eu não sei exatamente se a minha proposta pode ajudar. Mas o meu trabalho não é só diagnosticar o problema, é também tentar encontrar uma solução. Então, pessoal, agora vamos detalhar esse processo. Primeiro ponto em relação ao Flamengo, contrato. Eu não sei vocês, mas o meu pai, a minha formação, o meu pai sempre dizia o seguinte: olha, a palavra, se você empenhou a sua palavra, você deve honrar ela. A única coisa que você tem de valor na sua vida é a sua palavra. As pessoas vão conhecer se você cumpre o que você falou ou se você não cumpre o que você falou. E o contrato foi uma das maiores invenções, né, da humanidade, porque o contrato ele veio para firmar um acordo, deixar tudo registrado, tudo escrito, e alguém para testemunhar, para não ter dúvidas que aquele acordo deve ser cumprido por ambas as partes. O contrato foi um avanço da sociedade. Então, gente, contrato é contrato. O Flamengo ele tem um contrato com o jogador Gerson, e o Gerson tem que respeitar esse contrato. Então esse é o primeiro ponto favorável ao Flamengo. Contrato é contrato, não tem que se discutir. Assinou o papel, está escrito, é aquilo que deve ser cumprido. A não ser que o clube e o jogador entendam que esse contrato deve ser aprimorado de alguma forma que favoreça ambas as partes. Mas tem que ser um desejo mútuo. Não pode uma pessoa exigir que esse contrato seja modificado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o perfil do José Botto. Aí, gente, eu vou falar o seguinte: não conheço o José Botto, não conheço a sua história, mas a percepção que eu tenho do José Botto é que é uma pessoa muito correta. E ele é português. Português, você sabe como é que é, são pessoas literais. Então, eu acredito que o José Botto, ele entende que se existe um contrato firmado, ele deve ser seguido. Jamais alguém deve impor a mudança desse contrato. Então, um outro ponto que eu tenho a expectativa que o José Botto não é uma pessoa que vá ceder mediante pressão de jogador, independente da sua posição, da sua idolatria. O José Botto me passa essa imagem. Então, essa pressão que o Gerson está fazendo, o José Botto não vai ceder. E é uma coisa que é do lado do Flamengo. Nós temos um diretor de futebol que, segundo a minha percepção, tem essa personalidade. Então, esse é o outro lado do Flamengo. Outro ponto importante, tá? O pai do Gerson falou que havia feito um acordo com a diretoria antiga, que se ele se destacasse, ele teria uma valorização de contrato. Gente, isso aí não tem como a diretoria atual assumir um compromisso feito pela diretoria anterior. E outra coisa, foi um acordo verbal.
Se eles fizeram esse acordo, por que eles não colocaram isso no contrato? Porque isso não foi feito por escrito. Então, o disse-me disse não deve servir como argumento. Não deve. Então, esse é outro lado favorável ao Flamengo. E aí, gente, finalmente eu já vou entrar num ponto polêmico, tá? Mas eu tenho que falar nesse ponto. O pai do Gerson diz que tem amor ao Flamengo. Tá? Só que, vamos combinar, esse amor, ele parou quando se trata de questão financeira. Eu com certeza tenho certeza que Gerson é rubro-negro, o pai é rubro-negro, mas vamos botar de pensar friamente? Dinheiro é dinheiro, cada um vai defender seus interesses. O Gerson tem família, tem uns objetivos deles. Então, o amor é até a página 2. Depois da página 2, meu amigo, vamos conversar. Isso aqui é profissional. Então, temos que ter em mente que o Gerson é um profissional. Então, não vamos levar em consideração a palavra amor. Ele é apaixonado pelo Flamengo como torcedor, mas ele é profissional. E na condição profissional, ele tem os interesses pessoais acima do Flamengo. Essa é a verdade. Temos que ser sinceros em relação a isso. Então, esse é o ponto que a gente tem que colocar. Eu coloquei como ponto do Flamengo, que a gente tem que pensar friamente dessa forma. Agora vamos olhar o lado do Gerson. Primeiro ponto, a demanda é justa. É muito justa, gente. O sentimento do jogador a gente não pode separar. Se a gente lembrar do ano passado, o Gerson foi o capitão, carregou o time nas costas. E vou dizer uma coisa para você, o Flamengo de 2019 foi muito fácil ser bom jogador, porque era um time bem treinado, que todos conseguiram se desenvolver. O Flamengo do ano passado, o Gerson sozinho carregou aquele time. Ele se sacrificou, ele deu moral pro time, levantou jogadores. Ele foi essencial para o Flamengo respirar e conseguir trazer títulos para o Flamengo. Então, sim, gente, a demanda por valorização é muito justa. O pai do Gerson está fazendo o papel dele, está lutando pelo sentimento do filho. Eu tenho certeza que o pai está agindo dessa forma porque ele sente que o filho não está feliz, não está se sentindo valorizado. E, gente, vamos combinar. Não adianta, gente. Quando você sente que você está acima dos outros e você está ganhando menos, você vai ficar insatisfeito, você vai ficar desmotivado. Então, sim, a demanda do Gerson é muito justa. Temos que ter isso em mente. Não é algo que o Gerson está fazendo, é algo no sentimento dele. Ele quer se sentir valorizado. E não tem só o aspecto financeiro. Então a demanda do Gerson é muito justa. Então esse é o primeiro aspecto positivo em relação ao Gerson. Gente, agora eu vou falar do aspecto que favorece ao Gerson em termos de cenário. Então é um aspecto positivo, mas é em relação ao seguinte, o Gerson, ele é o capitão do time. Ele não é capitão de colocar braçadeira, não. Ele é capitão porque ele tem influência sobre o time. E o aspecto mental dele e o aspecto psicológico dele, mesmo que ele não queira, afeta o grupo como um todo. E eu vou dizer uma coisa, ele pode fazer um movimento silencioso. Se ele deixar só de ser aquele jogador que ele era, ele já vai afetar muitos jogadores no entorno dele. O termo do espírito, da energia da equipe. Ele irradia uma energia rubro-negra. Essa é a verdade e vai afetar outros jogadores. Então, sim, gente, o fato de não se acertar com o Gerson nesse sentido pode afetar o emocional dele. Mesmo que ele não faça nada, de uma certa forma, pode afetar o grupo. Será um desafio para o técnico Felipe Luiz lidar com a situação. Tá? Ele como técnico, porque ele vai ter que impor mais energia, porque ele vai perder um grande líder. Não vai perder, né, modo dizer, né? Mas aquela energia natural do Gerson, ela pode dar uma diminuída e, de certo ponto, afetar o grupo. Então, a diretoria tem que observar isso. Gente, um outro ponto que pode favorecer o Gerson, que por mais que as pessoas pensem que não, é o clima com a torcida. Obviamente a torcida está se dividindo, tá? Tem um grupo de pessoas que pode ver o Gerson como uma pessoa que só pensa em dinheiro, mas tem outras pessoas que vão se solidarizar com o Gerson e vai haver essa divisão.
E o fato é o seguinte, o Flamengo não precisa de divisão nesse momento. O Flamengo precisa de estar todo mundo unido, a torcida unida nesse momento. Então, quanto mais esse assunto render, maior será a divisão e o clima da torcida vai ficar um pouco azedo. O jogador, quando entrar em campo, vai ter, de repente, torcedores que estão a favor, torcedores que estão contra. Então, esse clima favorável e hostil de divisão, ele não é bom para o clube. Também não é bom para o jogador. Mas, de certo ponto, é um outro ponto que a diretoria tem que analisar. Esse assunto é importante que seja resolvido. Gente, agora vamos analisar os fatos. Tá? Primeira coisa é que muitos jornalistas e influencers disseram o seguinte: isso deveria ser resolvido internamente. E quem disse que não houve tentativa de ser resolvido isso internamente? Gente, eu não tenho dúvidas que algum representante do jogador ou o próprio pai do jogador foi procurar a diretoria para tratar desse assunto. E eu não tenho dúvida que eles foram recebidos. E eu não tenho dúvida que eles conversaram sobre isso. Isso é natural, gente. É um problema, o jogador nem precisa se preocupar, ele pode pedir para alguém falar por ele, ou o próprio jogador pode chegar e tocar nesse assunto. Obviamente esse assunto foi tratado, mas aí a diretoria ela vai responder. E qual deve ter sido a provável conversa da diretoria que eu acredito que deve ter ocorrido? Gente, vai olhar isso para mais para frente. No momento, nós temos outras prioridades. Gerson, realmente reconhecemos que você é um ótimo profissional, mas nesse momento não é o momento adequado para discutir o contrato. Vamos discutir isso após a final do Mundial. Provavelmente a diretoria não disse nenhum sim e nenhum não. Obviamente a diretoria não vai dizer um não, porque não vai, ele vai alimentar uma possibilidade, mas é uma resposta que o jogador não queria. Ele quer resolver esse assunto. E a diretoria, provavelmente, empurrou. Então, sim, gente, esse assunto foi tratado internamente. A gente não pode falar que não foi tratado internamente. Foi tratado. Como não foi uma resposta positiva, foram arranjar outros meios. O que eu vou falar agora é óbvio, mas eu já tinha detectado isso desde o início. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem já dizendo isso, que foi uma ação planejada. Eu tinha até utilizado o termo esquentar a notícia. Até vocês conseguem perceber pela fonte, que a fonte sempre foi um intermediário, né? E tinha informações específicas sobre valores, foram tudo muito rápido. Não houve um processo. Geralmente, quando vem uma notícia, a gente começa, tal clube tem um interesse. E as pessoas começam a investigar, e aí começa a catucar, e depois de um tempo alguém consegue chegar a um valor estimado. Quando vem uma notícia muito rápida, que já vem com muito detalhe, eu já começo a desconfiar. E geralmente também a fonte. Quando fala que a fonte é um empresário, um representante, eu também começo a desconfiar. Então, logo de cara, quando eu vi a notícia, eu falei assim, não, isso aí é notícia esquentada. E eu acho que os influencers, com todo respeito aos influencers, eles também têm experiência para isso, já deveriam saber. Né? Então, o jornalista que passou a notícia, as pessoas, enfim, né, retransmitiram, né? Mas os caras conhecem quando a notícia ela não é segura. Mas, enfim, foi um assunto, foi algo planejado, e como o pai ele não conseguiu sensibilizar as pessoas, ele realmente, o objetivo dele não conseguiu ser alcançado, ele realmente foi para o plano B, que foi realmente expor o Flamengo e expor o sentimento do filho. E aí agora a bola foi jogada, gente. A bola foi jogada e o problema foi exposto, porque gerou um problema. Gerou um problema para o clube do Flamengo que o Boto vai ter que resolver, tá? Isso é um fato. Agora vamos para o cenário. Agora eu me sinto mais confortável para apresentar o cenário. O que eu posso dizer é que o José Boto, a diretoria do Flamengo, está numa sinuca de bico. Por quê? Se o Flamengo ceder, e eu acredito sinceramente que o clube, de repente, tinha um interesse sincero de lidar e fazer uma valorização do contrato do jogador. Só que esse tipo de pressão, onde tem resposta da diretoria, ele abre um precedente. Ele abre uma porta para que outros jogadores tenham o mesmo comportamento, que ajam da mesma forma. Então, se o Flamengo
ceder e realmente fazer a valorização do jogador, ele vai dar um recado para os outros jogadores: olha, se vocês forçarem a barra, a gente cede. Aí vocês podem me perguntar: mas o caso do Pulgar é diferente, porque ele era um jogador que tinha um salário muito rebaixado. Não é um jogador que tinha... E ele está pedindo uma valorização há muito tempo e está próximo do fim do contrato. Então, o caso do Pulgar é diferente. Mas voltando para o caso do Gerson, está havendo uma pressão, e se o Flamengo ceder, ele vai abrir esse precedente para que outros jogadores façam da mesma forma. Ao mesmo tempo, se o Flamengo não fizer um movimento, é inevitável. O jogador ele vai ficar desmotivado. Vai haver um incômodo e o Flamengo vai ter que administrar esse incômodo e essa insatisfação. Isso é inevitável, gente. É um sentimento. E é um sentimento que envolve o corpo da família. O pai tá triste, os familiares devem estar tristes, o jogador tá triste porque o Gerson se envolveu diretamente, sim. Eu vi algumas entrevistas que o jornalista quase que falou diretamente com o jogador Gerson. Ele falava com uma pessoa próxima do lado do Gerson. O Gerson falava por terceiro. Então o Gerson está diretamente envolvido. Ele está envolvido. O Gerson quer esse reconhecimento. Então, sim, gente, o Flamengo vai ter que lidar com um jogador que é capitão do time, que vai estar insatisfeito ao longo da temporada. Então, isso é uma coisa e isso traz problemas ao longo do tempo. Talvez no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, mas traz problemas ao clube. Traz sim. Então, é fato uma sinuca de bico. Por isso que eu acho que é o maior desafio do José Botto no Flamengo. É a minha opinião. Gente, agora vamos para a solução. Antes de tudo, o meu canal é novo. Eu não sei qual alcance vai ter, a repercussão que vai ter esse vídeo. Mas me ajudem, eu vou dar a minha sugestão e se tiver algum advogado, especialista, pessoas especialistas em contratos, podem me dar uma orientação, dizer se esse tipo de solução que eu vou dar, se ela é possível ou não. Mas dito isso, vamos lá para a solução que eu propus. Só um momento, que eu anotei aqui. Gente, a minha proposta é a seguinte: chamar para o Gerson conversar e fazer um acordo, sim, de valorização no salário dele. Só que esse acordo seria um pré-contrato e seria um acordo secreto. Exatamente isso, secreto. E tem mais, e nesse acordo, caso ele fosse vazado, esse contrato automaticamente perderia o valor. Ou seja, seria nulo. Esse contrato ele seria aberto após o Mundial, validado após o Mundial. Ele faria um cálculo que considerasse um valor retroativo em relação à valorização desde janeiro, vamos assim dizer, para poder fazer a composição do salário dele, ou seja, ele meio que ia contar desde janeiro, só que o valor ia contar a partir de junho, julho, agosto do próximo ano. E teria uma condicional contrato que se o jogador fosse vendido para um outro clube, esse contrato automaticamente seria nulo. Ou seja, como a gente sabe que após o Mundial vai ter realmente uma grande demanda, o clube já deixaria aberto esse gesto, a gente vai fazer esse contrato, a gente já está garantindo para você que você vai ter uma valorização, porque realmente você merece. Mas se ao final do ano a gente receber uma proposta e a gente estiver interessado e você estiver interessado, a gente vai ceder e vai deixar você seguir o seu caminho. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, gente: o jogador Gerson, o clube tá abrindo, tá dando uma condição do Gerson escolher se ele quer continuar no Flamengo ou não. Aí você pode pensar, nossa, mas isso é ruim pro Flamengo. Não, gente. O que é bom pro Flamengo é o jogador ficar porque quer ficar no Flamengo. Se o jogador não quer ficar no Flamengo, então melhor não continuar. No caso do Gerson, ele já seguiu, já trilhou sua carreira e chegou ao resultado. Se ele entende na cabeça dele que ele já está no limite, que ele já chegou no momento dele e tem uma proposta melhor, segue tua vida. Se não, vem esse novo contrato secreto que será validado após o Mundial. Então, essa é a minha proposta de solução. Eu não sei se é possível ter um contrato nesse sentido,
Mas essa é a minha sugestão. E mais um ponto, tá, gente? Agora entra o preventivo. Eu acho interessante entre os empresários e os jogadores, e até mesmo no próprio contrato poder colocar, dizer que a partir de 1 ano ao término do contrato, poderá ser iniciado uma revisão do contrato. Então, é meio que tentar formalizar, estabelecer um padrão de procedimento do Flamengo em relação a tratamento de contratos com os jogadores. Então, quando o jogador for assinar, já fica bem claro entre o empresário e o jogador. Ó, o Flamengo trabalha da seguinte forma: o seu contrato é de 4 anos. A partir do terceiro ano, poderá o clube dar início a uma revisão de contrato. Antes desse período, o clube não inicia, não faz a revisão de contrato. Obviamente que ele pode botar em casos excepcionais, por ação exclusiva do próprio clube. É claro que sempre tem uma exceção, né? Tem aquele jogador que é muito acima da média. Mas, de qualquer forma, tentar estabelecer um padrão para tratamento de renovação de contrato. Tá? E um outro ponto importante é o seguinte: já no próprio contrato, estabelecer um gatilho de revisão salarial. Quando o jogador é um jogador que tem potencial e o jogador sabe que ele tem um potencial e o clube sabe que é um jogador de valor, ele pode colocar assim: olha, se o jogador que o clube quiser colocar esse contrato jogou em mais de 50% das partidas como titular e o Flamengo conseguiu 2 títulos, por exemplo, 2 títulos, sendo pelo menos um desses um brasileiro e uma Libertadores, o jogador terá um aumento automático de 20% do salário a partir do próximo ano, 30% do salário a partir do próximo ano. Ele pode ter um gatilho de aumento salarial automático para aquele jogador que o Flamengo considera como especial. E isso aí inibe esse tipo de atitude, porque fica tudo registrado. Né? Então, essa aí também é uma forma de você prevenir e evitar que isso aconteça, e até mesmo uma forma de você atrair jogadores para que ele vá para o clube e se mantenha motivado. Então é isso, pessoal. Essa é a solução que eu fiz. O vídeo todo é longo, eu vou fazer um corte dessa parte do contrato. Espero que vocês tenham gostado. Canal Observatório Rubro-Negro. Aqui o nosso canal faz uma análise profunda das notícias do Flamengo, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fui!